Boa noite. Vamos iniciar então mais uma gravação do nosso estudo minucioso do Evangelho. Hoje a gente está recebendo várias visitas aqui. Tem um pessoal da Flórida, lá de Del Rey, na Flórida. A Cléo, a Líbia e o Marcos estão nos visitando. Estamos recebendo alguns companheiros pela primeira vez, Dona Dora, seu João, Maria Eduarda, o Diego. Sejam bem-vindos, né? E o que a gente realiza aqui é um estudo detalhado, minucioso do Evangelho, do texto bíblico mesmo, à luz da doutrina espírita. Sem pressa, por isso vem o apelido de miudinho, né? Isso se popularizou em Minas Gerais, esse movimento se iniciou em Belo Horizonte, com o seu Honório Abreu, foi presidente da União Espírita Mineira, né? Com a família Abreu em geral, e depois isso foi se popularizando no interior de Minas Gerais. Aqui em Uberaba não poderia ser diferente, né? Miudinho é uma forma carinhosa de se chamar essa maneira de estudar, em que a gente pega um versículo da Bíblia, dentro do versículo a gente escolhe uma partícula, uma palavra, né? Às vezes duas, e estuda minuciosamente o sentido mais profundo dessa palavra para compreender o versículo e a passagem. Qual é a ferramenta que a gente tem em mãos para compreender isso? A literatura espírita. A obra kardeciana, sobretudo, e a obra subsidiária, psicografada por Chico Xavier. É o que a gente faz aqui desde 2012. Comemoramos agora, dia 17 de janeiro, 13 anos de estudo. Nunca deixou de ter uma reunião, nem na pandemia, a gente continuou, mesmo que de forma remota, né? E estamos já no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. A gente escolheu o livro de Mateus para estudar, viemos versículo por versículo, desde o capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de Mateus, e estamos atualmente capítulo 18, versículo, hoje 18, do Evangelho de Mateus. Tá bom? A passagem que a gente está estudando já há algumas semanas é uma passagem desafiadora, assim, é dose para leão, né? Porque a maioria das traduções é intitulada O Perdão do Pecado de um Irmão. Perdão da ofensa de um irmão. Em síntese, é uma passagem que trata do perdão. Então, né? A digestão desse alimento espiritual é uma digestão lenta, né? Às vezes não cai bem. Teve reuniões assim, a gente terminou a reunião, minha mãe voltou para casa, eu e ela meio calados assim, né? Meditando. Eu normalmente pergunto, mas e aí, o que você achou? Desse dia eu nem perguntei. E não é diferente para preparar, viu, gente? Aqui é pesado e para preparar também. A gente diz pesado, mas no bom sentido. Pesado no sentido de que o Evangelho é, sobretudo, um texto provocativo, né? E o grande desafio da humanidade, o grande desafio histórico da humanidade é o perdão. Perdoar é o gesto extremo de confissão religiosa do cristão. Assim, como é que o cristão mostra que ele é bem cristão mesmo? É cristão, futebol clube, conseguindo perdoar uma ofensa. É isso que a gente tem estudado nas últimas semanas, com os versículos em que Jesus toca nessa ferida do colégio apostólico, viu? O pessoal aí, a turma que gosta do The Chosen, né, da série The Chosen, viu que, por exemplo, para Pedro, o perdão era um desafio. Para muitos ali, né, na trama, no roteiro que se criou para a série The Chosen, né, a gente não sabe se isso corresponde com a biografia mesmo de Pedro, de Mateus, mas no roteiro, na trama, né, no drama que se criou para a série, Pedro tem dificuldade de perdoar Mateus, né, porque Mateus era um publicano. Em geral, a família judaica tinha dificuldade de perdoar os publicanos, porque eram judeus que, por dinheiro, se renderam à dominação romana. Então, perdão era algo muito difícil, né? Quem já leu Paulo e Estevão se lembra, por exemplo, o desafio que foi para Yoredeb, pai de Abigail, perdoar a ofensa do Licínio Minúcio, que era o governador ali da Acaia, né? Enfim,
Toda a obra psicografada por Chico Xavier é uma obra consagrada a essa temática, o desafio do perdão. Tá bom? O que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar o versículo 18 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: em verdade, amém, vos digo, que tudo que ligardes sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo que desligardes sobre a terra estará desligado nos céus. O Zanqueta devia ter vindo hoje, Euridice, porque é um versículo sobre que os eletricistas vão gostar muito. Né? É um versículo sobre eletrotécnica. Olha só, vou repetir. Em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra estará ligado nos céus. E tudo que desligardes sobre a terra estará desligado nos céus. Quer dizer, é um texto que à primeira vista é indecifrável, né? Você lê, eita, o que ele quis dizer com isso? Por isso é que a gente se reúne aqui toda quarta-feira desde 2012. A ideia é essa, é pegar um versículo hermético, lacrado, como esse, né? Tirar a blindagem semântica, né? A blindagem teológica dele e penetrar o que Jesus quis dizer com isso. O contexto a gente já tem. A gente já sabe que ele está falando sobre perdão. Isso facilita muitas coisas. Por isso que você não estuda um versículo deslocado do seu contexto. Né? Algumas vezes as pessoas me perguntaram, às vezes eu viajo, o pessoal me pergunta assim, por que vocês não vão sorteando os versículos ou estudam aleatoriamente os versículos? Porque é muito difícil estudar um versículo sem o contexto, sem você ter visto os versículos anteriores. Do que Jesus está falando? Em que ocasião ele soltou essa pérola? É muito complicado. Então aqui, você pega um versículo desse, tudo que você ligar na terra vai estar ligado no céu, tudo que você desligar na terra vai estar desligado no céu. Mas no contexto da passagem. Eu sei do que ele está falando. Ele está falando de perdão. Isso já facilita tudo. Vamos lá, então? O que esse versículo está querendo dizer para a gente? Bom, as duas palavras que os tradutores, aqui no caso o Haroldo Dutra, traduziu como ligar e desligar, o verbo ligar e o verbo desligar, em grego é deo quer dizer ligar, e lio, que é desligar. Né? Não tem esse prefixo des, né? O Chico, meu filho, ele é mais novinho, ele falava assim, em vez de apagar a luz, né? Ele falava desacender. Então, o português tem essa peculiaridade do prefixo des, né? Como o contrário de algo, né? Ligar, desligar, né? No grego, não. São duas palavras diferentes para dois processos diferentes. Deo, quer dizer ligar, aqui no versículo, viu, gente? Ligar, e lio quer dizer desligar. Só que, na verdade, deo e lio não quer dizer ligar e desligar. Foi um ajuste que o tradutor fez para o contexto do que Jesus estava dizendo. Deo, na verdade, quer dizer atar, prender, enlaçar, ou até algemar, né? Se você pegar o dicionário Strong, né, o interlinear bíblico, ele vai dizer o seguinte: atar um laço, prender, estar preso a alguém, com essa possibilidade, né, de extrapolar o sentido mais literal. Então é atar, prender, só que pode ser também atar ou prender uma pessoa a outra. Opa, já começamos a entender aí por que isso aqui está no meio do perdão. Olha, vou ler de novo, hein? Atar um laço, dar um nó, prender alguma coisa. A gente normalmente dá um laço quando vai querer prender alguma coisa. E estar preso a alguém. Então, se eu algemar alguém ao meu pulso, né? Eu me algemar a Bernadette, né? A gente está preso um ao outro pelo laço. Por aquele nó, por aquela algema. Lio é o contrário, né?
desatar o laço, desfazer a amarra, libertar alguém preso a outro alguém. Estão vendo? Quando você vai no grego, né, lembrando que Jesus não falava em grego com os discípulos, ele falava em aramaico, mas os evangelhos foram escritos em grego. No caso de Mateus, há uma discussão da teologia se foi escrito em grego, se foi escrito em hebraico, porque como ele escreveu para a comunidade hebraica, é o evangelho que é escrito para a comunidade hebraica, é bem possível que ele não tenha escrito em grego. Agora, o que a gente sabe é que o códex, né, a matriz, as matrizes, né, são várias, que deram origem ao texto crítico que a gente usa na tradução aqui, é uma matriz em grego. Então a gente vai usar o grego. Tá? E é uma matriz bem antiga, são matrizes bem antigas, matrizes que datam do século IV, século III, depois de Cristo, né? Tem uma parte que está nos Estados Unidos, tem uma parte que está na Alemanha, né? Em museu, claro, né? Museu de Berlim e Museu de Nova York, né? Quem guarda, na verdade, isso é a Sociedade Bíblica, né, norte-americana e a Sociedade Bíblica Alemã. Aí são vários códex, pergaminhos, né? E os tradutores usam, na verdade, não esses pergaminhos, viu? Porque são quebra-cabeça, assim. A gente está falando de caquinho de pergaminho, tirinha de pergaminho, né? Aí houve um trabalho que foi feito, uma crítica literária que foi feita, e se chegou a um texto padrão. Esse é o chamado texto crítico. Os tradutores, o Haroldo, nunca teve contato com pergaminho. Tá? Ele nunca pegou pergaminho para traduzir do grego. E esses textos, eles estão digitalizados, estão na internet, mas são textos para estudiosos mesmo. Né? Porque eles não são divididos em versículo e nem em parágrafo, tem esse detalhe. Aliás, não tem nem espaço entre uma palavra e outra. Viu? É tudo corrido. Então é texto para pesquisador. Agora, o que a gente faz aqui é pegar o parte do texto, né, do texto crítico, juntar com as traduções que a gente tem, que são de preferência nossa, e chegar no que a gente chegou. Usar um bom dicionário interlinear porque ele vê inglês, grego e português. Entendeu? Bom, o que a gente sabe aqui? Que o ligar na terra estará ligado no céu o que for atado, algemado na terra, permanece atado, algemado no céu. Céu não no sentido aeroespacial, a gente sabe muito bem disso, mas no sentido psicoquântico. O céu é em todo lugar, o céu é aqui e a terra é aqui. Então, quando a gente fala ligar na terra, é atar, mas no plano físico. Estará ligado no céu, aí permanece atado, enlaçado, algemado, no plano espiritual. Como a gente está falando de perdão, a gente está falando de relacionamento interpessoal, nós estamos falando de convivência entre pessoas. Se há necessidade do perdão, é porque ali existe uma mágoa, um rancor. Trocando em miúdos, já que aqui é o miudinho, o que Jesus está querendo dizer que é laços de ódio, ressentimento e rancor contraídos no plano físico permanecem existindo no plano espiritual. A morte, o desencarne, o fim da vida física não encerra os nossos rancores e os nossos ressentimentos com quem desencarna ou com quem permanece no plano físico. É o óbvio, não tão óbvio assim, né? Para os espíritas. Hoje é um estudo bem espírita aqui, porque tem alguns miudinhos que qualquer família religiosa poderia assistir sem a complicação. Hoje não. Hoje exige, sim, a filosofia espírita para compreender esse versículo. Porque Jesus foi velado, né? Ele foi discreto, ele foi sutil, mas ele está falando disso. Se você arrumou uma inimizade no plano físico e amanhã você desencarnar, você e este outro permanecem inimigos.
Aquela pausa dramática para vocês dormirem com esse barulho. Ah, Luiz, mas eu sou espírita, eu já sei disso. Eu sou espírita há 20 anos, eu já sei disso. É o óbvio que não é óbvio, porque se fosse óbvio, a gente, não, mesmo espírita, não desencarnava com inimizades. Se o conhecimento disso fosse algo muito fácil de ser assimilado por nós, espírita desencarnava sem mágoa. Entendeu, Maridório? Seria simples assim. Virei espírita, li pela primeira vez a obra básica, li um livro do Chico pela primeira vez. Pronto. Todos os nós de rancor, todos os laços de ressentimento, todas as amarras de ódio foram desfeitas automaticamente. Não. E eu tenho uma notícia para os irmãos de outras agremiações religiosas. Por exemplo, a família protestante. O batismo não encerra esse problema. Né? Resolvi me tornar... Eu estou dizendo isso, vocês vão se surpreender, e isso é uma delícia eu dizer isso. Tem irmãos, companheiros protestantes que acompanham o Mildinho, viu? Né? Como tem irmãos católicos também, alguns, inclusive, que já fizeram isso tudo aqui no Mildinho. Né? A Ila, né, por exemplo. Então, companheiros protestantes, né? Me tornei protestante. Estou meio, né? Fiz a liturgia do batismo. Pronto, agora eu sou um homem sem mágoas? Não. Né? Oi? Muda em nada. E desencarnei, acabou? Não. Não acabou. A coisa prossegue na vida espiritual. O versículo é sobre isso. Pronto, a gente poderia encerrar aqui. Mas não. A gente vai mais fundo. Vamos trazer o senhor Emmanuel para a nossa conversa aqui. Tá bom? Aliás, vamos começar com Kardec. Vamos começar do começo. Obra básica. Oi, fala, Euridice. Não se aplica ao homem. O evangelho tem essa... Aliás, eu trouxe isso aqui outro dia, né? Essa mesma fala. Morto animal, morto veneno? Não. Né? Desencarnado, desaparece meu ódio? Não. Aquele que me odeia, desencarnou, ele parou de me odiar? Não. Agora, a boa notícia está no mesmo versículo, né? E o que desligardes na terra é desligado no céu. Ou seja, reconciliei aqui ainda. Me entendi com o meu antigo adversário aqui ainda. Automaticamente, você resolveu todos os seus problemas para a vida espiritual. Transformei a aversão em simpatia, né? Antipatia em simpatia aqui. Eu vou para o plano espiritual com o problema resolvido. Simples assim. Então, onde é o lugar de ganhar o jogo? Em campo. Encarnado. Né? Eu já contei para vocês, a Ila fala, isso é ótimo. A Ila, o pessoal que não conhece, é uma amiga minha, é uma freira católica, já fez palestra aqui no centro, e ela fala uma coisa engraçadíssima, né? Eu adoro repetir isso. Ela fala assim, o problema de vocês espíritas é acreditar em reencarnação. Eu falei, por quê, mano? Ela, porque é simples, né? Vocês acham que, na próxima vida eu resolvo, e vai deixando para a próxima. Né? Vai adiando, vai deixando para outra. Não quero ver a pessoa nem pintar de ouro. A próxima encarnação eu me entendo com ela. E vai deixando, né? Os católicos não acreditam em encarnação, por medo do inferno, corre e perdoa aqui. Então, para eles é um bom negócio não acreditar em encarnação. Porque tem que resolver aqui, então não deixa para amanhã. Não é? Ó, Livro dos Espíritos, Kardec fez a pergunta que decodifica este versículo em 1857. Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, questão 293. Conservarão o ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? Kardec está perguntando assim, o que eu liguei aqui permanece ligado lá? A algema de ódio que eu prendi aqui permanece presa do lado de lá? Calma que os espíritos eles vão devagar. Eles começam dizendo não. Os espíritos começam dizendo não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que o inspirava.
É como os espíritos disseram, não, né? Porque é uma idiotice isso, né? Os espíritos começam respondendo para Kardec assim, não, claro que não, porque só um imbecil faz isso. É o que eles estão dizendo. Olha, é estúpido o ódio que se votava mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Aí eles continuam. Mas nós somos muito estúpidos. Aí eles continuam dizendo assim, seguinte, apenas os espíritos imperfeitos. Eufemismo para apenas os espíritos estúpidos. Conservam uma espécie de animosidade enquanto se não purificam. Somos todos estúpidos. Hein? Toma essa, né? Aí eles soltam a rédea e falam o que a gente precisa ouvir. Mas como a gente também tem dificuldade de ler o livro com o coração aberto, a gente lê com mera ginástica intelectual, né? Quando a gente tem a dificuldade de ler com o coração, porque se ler com o coração dói, a gente para por aí. Mas olha o que eles acrescentam. Se foi unicamente um interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais por pouco desmaterializados que estejam. Se foi por um motivo material que surgiu essa inimizade, presume-se que, morto o corpo, o motivo desaparece. Presume-se. Presume-se. Então, se eu odiava o outro por causa de disputa de fronteira entre países, um israelense odiava um palestino por causa do território, desencarnando, acabou o motivo do ódio, não é? Presume-se que sim. Se a briga é por causa de herança, né, que a gente sabe que entre os espíritas isso não acontece, né? Espírita não diz, é claro, a gente acredita na imortalidade da alma, na reencarnação, nós não brigamos por causa de herança, né? Acabou, morreu, acabou a briga, não é? Presume-se que é isso, né? Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Então, olha só, o arranjo dessa resposta. Que resposta constrangedora. Que basicamente os espíritos estão dizendo o seguinte, olha, não, porque normalmente o motivo é pueril, é estúpido. Normalmente é por causa de uma briga no trabalho, normalmente é por causa de briga de herança, normalmente é por causa de uma traição no casamento, normalmente é por causa de até um assassinato. E se você, por exemplo, odiava alguém porque assassinou seu filho, você desencarna e encontra com seu filho, acabou o ódio. Pensa. Eu odeio alguém porque esse alguém me deixou paralítico. Eu desencarno e assim que eu desencarno eu estou andando. Se acabou a minha paralisia, acabou o ódio. Não é assim? Não, porque somos estúpidos. E essa palavra estúpido é eles que usam aqui, viu? Está no Livro dos Espíritos. Ó. Entendendo? Aí Kardec deita nessa cama, né? Porque ele vem com a questão 200, ele vem no comentário da questão 293, tem um detalhe dos espíritos, né? Normalmente a gente lê a pergunta, lê a resposta dos espíritos e pula o comentário de Kardec. E os comentários de Kardec são alto nível, no mesmo nível das respostas dos espíritos. Kardec vem e faz o seguinte comentário. Sucede como entre dois colegiais, que chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se mal querer. Kardec vem judiar mais. Sabe colegial? Aluno de quinta série? Sabe menino de quinta série que vai jogar bar? Vocês lembram do bar? Hoje em dia não tem mais, molecada fica no celular, né? Mas eu sou da época do bar. Aquilo dava cada briga, né?
Aí rolava no chão do pátio. Aí a diretora ia, levava para a sala da diretoria e falava assim, vocês não têm vergonha, não? Falava para os meninos da quinta série. Vocês estão parecendo menino de primeira série? Não é? Aí chegava no nono ano, a antiga oitava série, né? Aí brigava por causa da menina. Um tava paquerando a menina do outro. Rolava no chão do pátio. Aí o diretor falou, vocês não têm vergonha, não? Tá parecendo menino de quinta série. Não é assim? Pois é. Nós vamos desencarnar com os nossos ódios, com os nossos rancores. E não tem um detalhe sobre o miudinho de hoje. Vocês já pararam para reparar que tem uns bancos vazios aqui? Vocês acham que estão vazios, né? Boa! Maria Eduarda, você viu que entre você e o seu avô tem um espaço aí? Pois não existe espaço vazio. Então, esse é o miudinho que eu estou falando, inclusive para os desencarnados que estão aqui, que permanecem ligados, mesmo na vida espiritual, ao ódio que tinham quando estavam encarnados. Então, a turma aí dos bancos vazios, estou falando com vocês também, viu? Ouviu? Então, a gente desencarna e vai escutar do nosso avalista reencarnatório, né? Aquele benfeitor que falou, pode reencarnar que eu garanto. A gente vai escutar deles assim, vocês não têm vergonha, não? Estou parecendo menino de quinta série. Quem lê a obra de André Luiz vê isso o tempo todo. Espíritos que se engalfinham, sabe? Que rola no chão, sai no tapa, desencarnado que sai no tapa. E que escutam dos seus benfeitores. Vocês não têm vergonha, não? Vocês já estão desencarnados, ou seja, o motivo do ódio ficou e continuam se odiando. Aí, na questão 294, Kardec pega e emenda com a seguinte pergunta. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo que entre eles reina simpatia? Olha, vou repetir que eu li mal. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Desencarnei. Eu vou até complicar. Desencarnei e reencarnei. Porque quando a gente reencarna, o que acontece com a lembrança? Desaparece. Aí nem a lembrança dos atos maus existe mais. Passa a existir entre eles automaticamente simpatia? Existem dois tipos de lembrança. A lembrança imediata e a lembrança profunda. Existe uma lembrança que é a lembrança do que eu comi hoje no almoço. Que normalmente a Juju não tem. Inclusive, ela nunca lembra onde está o celular dela. É o tempo inteiro. Onde está meu celular? Não lembro. A Flávia também não tem, né? Não. Sabe que uma coisa das mulheres, gente? Que é aquela memória mais recente, né? Ou às vezes uma memória mais remota, lá dos tempos de infância, mas são memórias da vida presente. E existe a memória profunda, a lembrança profunda, que é a lembrança de outra vida. Essa você não acessa conscientemente, você só acessa inconscientemente. Então existe o sentimento da antipatia, mas não existe na consciência o motivo dessa antipatia. O motivo real. Olha o que os espíritos respondem para Kardec. Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Essa lembrança profunda é que nos induz a ter aqui em Minas o pessoal vem de fora, né? Os nossos brazucas gringos vêm aqui, talvez tenham perdido alguns dragões, que é aquele negócio assim, meu espírito não bate. Ou vocês lembram dessa? Ainda? O santo não bate. Ah, então tá bom, né? Não perdeu isso. Ensina os americanos esse jargão, né? Olhei pro fulano, meu santo não bateu. Meu anjo da guarda não gosto dele. A gente ainda joga a culpa do anjo, né? Para piorar, a culpa é do meu benfeitor, né? A gente fala um trem desse, eu adoro, e o anjo da guarda fala assim.
Que vergonha alheia, né? Então, é aquele reconhecimento de uma antipatia que a gente não consegue decifrar, decodificar. De uma animosidade que a gente não consegue compreender. De onde ela nasce? E agora, para complicar, às vezes essa aversão, essa antipatia acontece entre parentes consanguíneos, mas entre parentes consanguíneos que dividem o mesmo teto. Às vezes entre marido e mulher. Que é o paradoxo extremo, né? Tem antipatia, mas casaram, né? Vai explicar, né? A pessoa fica 30 anos casado, não suporta o outro, mas por que eu tô casado mesmo? Esse é o grande desafio da humanidade, que a doutrina espírita veio ajudar a entender. Então, eu trouxe aqui um texto do Emmanuel, o texto é intitulado, aliás, é do livro Neste Instante, capítulo 3, intitulado Indagações da Vida. É um grande questionamento da vida. Eu tenho certeza que alguém que nem é espírita, que entrou, achou esse vídeo aleatoriamente, os algoritmos ajudaram a pessoa a encontrar, viu lá, né, eu ia falar, aquele gordinho, mas eu não estou mais tão gordinho. Né? Pessoal que me acompanha desde o episódio 40 e poucos deve ter notado isso. Né? E aí o gordinho falou lá, coisas que respondem a grandes indagações da vida. Por que que eu e o meu irmão, nós somos gêmeos e nós não nos damos bem? Nascemos da mesma barriga, no mesmo parto, e nós não nos toleramos. Por quê? Emmanuel pega e diz assim, a realidade permanece na vida espiritual, na retaguarda dos bastidores. É como se a vida física, o plano físico, a realidade dos encarnados, fosse o palco. E eu fosse um ator em cena. Mas, para lá da coxia, lá nos bastidores, lá no camarim, tem toda uma vida acontecendo. Tem produtor, figurinista, maquiador, os outros atores que não entraram em cena estão lá. Por detrás da realidade vista, aparente, existe uma realidade oculta. E aí o Emmanuel está dizendo que a realidade real é aquela. O personagem que o ator interpreta não existe. Ele é um personagem. Quem existe de fato é o ator. Agora, o ator não é aquele cara que está na frente do palco. O ator é aquele cara que está nos bastidores. Ele é o real, o ser real. E aí completa o Emmanuel. Para onde todos volvemos um dia. Acabou a peça, desceu o pano. Para onde que o ator volta? O personagem desaparece, a persona, né? O meu RG, o meu CPF, o Aloysio Elias desaparece, deixa de existir. É um negócio meio angustiante. Vocês já pararam para pensar nisso? Se eu desencarnar amanhã, essa persona nunca mais vai existir? Essa morreu. Essa identidade desapareceu. O Aloysio Elias não existe mais. E eu volto para os bastidores. Eu, de fato, eu. O eu real. Para onde todos volvemos um dia para a verificação dos nossos acertos e desacertos no trabalho realizado. Sou um ator, eu estou com uma úlcera, uma dor no estômago violenta. Entrei em cena, eu estou com a dor no estômago? O personagem que eu encarno, não. Aí ele vai sorrir, vai gargalhar, né? Ele vai abraçar, vai beijar, vai às vezes lutar em cena, vai trabalhar em cena, certo? Voltei pro camarim, a dor tá lá. Não é? O problema tá lá. Então eu posso ter um corpo saudável, belo, mas uma alma em sofrimento. Ter uma vida confortável, um emprego maravilhoso,
desencarnei, isso tudo desaparece. Sobra eu com as minhas dores. E essas dores, todas, eu não vou dizer nem quase sempre, eu vou ser enfático. Todas as nossas dores da alma nascem de processos de ressentimento e rancor. Estou sendo categórico, sem medo de errar. Todas. Se for lá procurar, tem algum tipo de ressentimento em relação ao outro. Inevitavelmente. Ou a razão do ressentimento de outro. Que, no nosso caso, tem um nome. Culpa. Ah, mas e quando não sou eu que tenho ressentimento, é o outro. Tá, então se quem tem ressentimento é o outro, é porque quem feriu foi você. Se quem feriu foi você, então o que você sente? Culpa. E a culpa nada mais é que o ressentimento e o rancor que eu tenho por quem? Por mim mesmo. Não é isso? E aí, o Emmanuel começa a fazer uns questionamentos nesse texto, que são os questionamentos de todo mundo. Por que existem pais em antagonismo com os filhos? Presume-se que o maior amor do mundo é de pai por filho, não é? De mãe por filho, não é? Nem sempre. Nem sempre. Por que o ódio entre irmãos consanguíneos que se amavam eternicidamente na infância e não mais se suportam na posição de adultos? Na infância combinava, né? Quando houve aquela sacudidela na hipófise, quando o mundo da sexualidade veio à tona, os dois irmãos começaram lá, o Agripa e o Plínio, lembra há 2.000 anos? Começaram a disputar a mesma mulher, se odeiam. Na infância se amavam. Por que aparecem criaturas que detestam a família em que nasceram? E aquele caso generalizado. De quem que você não gosta na sua família? Todo mundo. Eu não suporto ninguém. Eu não sei o que eu estou fazendo ali. Às vezes o sujeito pega, dá um jeito de passar um concurso. Ele mora, sabe, em Pindamonhangaba, passa no concurso lá no Oiapoque. Passa um concurso lá no Roraima. Para ir, sabe, e ver a família uma vez no ano, a cada 2 anos. Não. Não é que a oportunidade surgiu, o sujeito está lá sofrendo com saudade da família, não, doente, às vezes nem aguenta ficar, volta porque não deu conta de ficar longe da família. Estou falando daqueles casos que o cara foi, fiquei livre, porque ele não suportava ninguém na família. Às vezes não volta nem em velório, né, mãe? Às vezes liga, fala, morreu, meus pêsames. Acontece isso, não acontece? Ou, aí o Emmanuel continua dizendo assim, debalde se improvisam teorias à base do materialismo. As filosofias convencionais do mundo vão tentar explicar, decifrar esses enigmas. Não vão conseguir. Para a definição de semelhantes fenômenos. Só a reencarnação possui lógica suficiente para explicá-los. E isso não tem nada a ver com amor a uma agremiação religiosa, viu, gente? Tanto que eu conheço muitos companheiros que amam a Igreja Católica, são devotos à família católica, grandes tarefeiros católicos, mas que veem uma lógica absurda na reencarnação. Intimamente, para eles é uma questão encerrada. A reencarnação é um dogma inevitável, porque ela é a peça que falta na engrenagem. Para a engrenagem, o mecanismo da vida funcionar. Irmãos protestantes, que são convictos quanto a isso. Guardam isso de forma mais discreta, mais silenciosa, porque amam a família religiosa que militam e ali permanecem, ali se sentem bem. Mas guardam essa convicção. A reencarnação, para eles, faz todo sentido, porque ela resolve o problema. Entendeu?
sem, né? Por isso que no capítulo A Lei de Amor, olha só, no item, aliás, Lei de Amor, do Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro apresenta a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira é amor, a segunda é reencarnação. Porque reencarnação e amor são duas palavras que, dentro da semântica divina, se indissociam. Elas não se desvinculam. Uma não existe sem a outra. A reencarnação é a manifestação do amor de Deus por toda a humanidade, para que os homens tenham a possibilidade de desatar os seus nós. Tenham a possibilidade de desligar na terra o que eles querem que permaneça desligado no céu. Pronto. Entendemos o versículo de hoje. Tá certo? E unicamente as lições do Cristo são claras na orientação da existência de cada um, a fim de que não venhamos a perder o ensejo de aprender a paciência e a renúncia, a humildade e a compreensão, a tolerância e a brandura construtiva, em regime de reciprocidade na conquista do amor. Aí o que Emmanuel diz? Olha, conhecer a lei da reencarnação, o mecanismo, a dinâmica da reencarnação, é importante. Mas conhecer a lei de amor que Jesus trouxe é imprescindível. Porque senão você conhece o mecanismo da reencarnação, mas não aceita a reencarnação. Como é que é isso, Luiz? Eu pego o livro Missionários da Luz, vou lá no capítulo Reencarnação, que descreve o processo de reencarnação do Segismundo, lembra? E lá o André Luiz é minucioso, né, Euridice? Ao explicar como é que ocorre o processo de miniaturização da estrutura perispiritual para se acoplar ao óvulo, ao zigoto, óvulo fecundado, ali se dá a ligação a partir do processo, né, de embrionário, né, de multiplicação das células e formação dos tecidos, e cada célula perispiritual ali se ligando a cada célula do corpo. Blá, 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 blá. Entendi isso tudo. Vi uma super lógica nisso. Você acredita em reencarnação? Acredito. Acredito porque eu sou biólogo e eu estava lendo André Luiz e não tem como o analfabeto de Pedro Leopoldo saber isso tudo de biologia e genética. Acredito em reencarnação. Tá. Sabe aquele rapaz que matou o seu filho? Pois é, ele vai reencarnar como filho do seu outro filho, vai ser seu neto. E você vai conviver e ter que amá-lo. Não aceito a reencarnação. Eu não suporto a reencarnação. A dinâmica, o mecanismo eu conheço e compreendo e faz sentido. Mas se você falar para esse mesmo sujeito que ele vai ser pai do assassino do filho dele, que ele vai ser vô do assassino do filho dele, não desce. Por isso que a lei da reencarnação é um negócio fácil de compreender, difícil de aceitar. Entendeu? Ó, para você aceitar a reencarnação, aí você tem que estudar e assimilar uma outra lei, uma outra dinâmica, um outro mecanismo, uma outra lógica, o amor. E o amor é uma matéria na escola divina tão difícil que você não aprende uma aula só, em uma existência só. Você precisa de várias aulas. Várias encarnações. Várias existências. Então, uma coisa está ligada à outra. Né? Ó, lá no livro Ideal Espírita, o Valério, Espírito Valério, através da psicografia do Chico, capítulo 92 do livro, intitulado Vem Aí. Ele conta uma história. Eu vou ler aqui o começo da história e contar o resto da história, porque ela é um pouco longa aqui para eu trazer.
A jovem casara-se com o homem amado, contudo, não suportava a sogra. Imagino que isso nunca aconteceu, nem entre nós, nem nossos familiares, nem nossos amigos. Né? A jovem casara-se com o homem amado, contudo, não suportava a sogra. A nobre dama, a senhora, recebia da nora injúrias, remorques e humilhações. Então, a nora não suportava a sogra. E a sogra morava com a nora e com o filho. E a nora e as duas quebravam o pau todo dia. Quando a sogra ia abraçar, beijar o filho, a nora torcia o nariz. Elas não davam certo. Sabe? O santo não batia, né? E o filho, coitado, lá no meio, né? Equilibrando as duas forças, né? Um dia o filho viajou. E deixou a nora para cuidar da sogra, que já estava bem idosa. E as duas discutiram e tiveram um quebra-pau lá. O tempo fechou entre as duas. A briga foi tão feia que a sogra falou: eu não fico mais assim, debaixo do teto de você nem um minuto. Arrumou as coisinhas dela e a nora: então vai, pro diabo que te carrega. A sogra arrumou a mala. O filho nem estava sabendo, né? Quer dizer, se fosse na época do celular, a sogra ia passar um WhatsApp pro filho. Aquela sua mulher, né? E o filho lá ia receber um WhatsApp também da esposa. A sua mãe, aquela bruxa, né? Mas não era o tempo do celular e parece que a família não tinha telefone. A sogra foi para a rua, não tinha para onde ir, dormiu no banco da praça, passou a noite no sereno. No outro dia o filho voltou de viagem, foi atrás da mãe para trazer ela de volta, mas a mãe já estava com pneumonia. O quadro se agravou até pelas condições emocionais e ela veio a óbito, desencarnou. Hein? E aí? O que tinha sido ligado na terra permaneceu ligado no céu. E para desligar, tem que reencarnar. Tem que voltar à cena do crime. Tem que voltar aqui para a terra para desligar na terra, para desligar no céu. E aí ela reencarna como filha do casal. Como filha do casal. E aí o Valério encerra a história dizendo assim: não vale o cultivo da aversão de qualquer natureza, porque todo o universo vive equilibrado na lei do amor. Não tem como você fugir. Né? O Guimarães Rosa, que eu amo de paixão, João Guimarães Rosa, ele fala assim: quem mais se evita, mais se convive. Quem muito se evita, mais se convive. Não tem jeito de fugir dessa lei. Quem você mais detesta no mundo é quem Deus vai colocar dentro da sua casa. E aí ele encerra o Valério. Quando você estiver a ponto de odiar alguém, não se esqueça de que a reencarnação vem aí. Por isso que a lição chama Vem Aí. A reencarnação vem aí. Ah, desencarnou fulano, né? Já vai tarde. A reencarnação vem aí, né? Logo o fulano está voltando. E voltando talvez mais perto do que estava, mais próximo do que estava. Né? Volta desencarnado e depois volta encarnado, né? Fala, Eurice. Cornélio Pires tem ótimas trovinhas sobre isso, né? Que é aquelas trovinhas que ele fala de causos caipiras de reencarnação, né? O filho reencarna como genro, reencarna como neto, mas vai reencarnar. Né? Aquele que eu mais detesto vai reencarnar nos meus braços. E às vezes nós vamos reencarnar junto, dividindo, não é o mesmo teto, não. É o mesmo útero. É apertadinho ali, grudadinho, hein? Te odeio, não quero te ver. Eu via na rua, cruzava, passava por outra calçada. Agora ali no útero, ali, ó, respirando o mesmo líquido amniótico.
Lembra Esaú e Jacó? Dela da Bíblia? Os filhos de Isaac. Disputaram lá quem nasce primeiro. Já nasceram brigando. Quem nasce primeiro, um puxou o pé do outro, tentou puxar o pé do outro. Certo? Ó, nós vamos, né, voltar aqui. Eu trouxe, aliás, mantive a foto do Dostoiévski, da última reunião que eu falei lá dos dramas do Dostoiévski, né? Eu mantive a foto dele para lembrar de um outro livro dele que eu gosto muito, que é o Crime e Castigo, né? Que é um livro terrível. Eu falo que é um livro terrível, porque você lê ele, é um livro que você lê, porque é um livro que você vê se desenhar uma história de ódio, uma história que envolve crime, inclusive, né? O assassinato, né? Mas só que hoje eu vim com a frase do Milton Nascimento, Fernando Brant, letra do Fernando Brant, uma frase do Fernando Brant, que está naquela música Encontros e Partidas, né? Que diz assim o Fernando Brant: e assim, chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. A viagem, a jornada é uma só. O desencarne não vai mudar nada. Se ao longo da viagem, olha só, fui viajar de carro, num Kwid, seu Murilo, né? Apertadinho. Aí eu tô lá apertadinho, um dá uma cotovelada no outro, os dois começam a brigar por espaço, e aí o outro xinga o outro xinga o outro. Parei no posto, os dois desceram do carro, o ódio acabou? Vão continuar discutindo. Saíram do carro, onde surgiu a desavença, mas o ódio permanece, a raiva permanece, a indisposição de convívio permanece. Não muda. Não muda. Daí aquela famosa história do Chico com a vizinha, né? Que essa história já é folclórica, né? Da vizinha que deu veneninho pro cachorrinho dele. Quem conhece essa história, levanta a mão, para eu saber se eu me repito. Então tem gente que não conhece, então eu vou ter que contar, tá bom? Né? O Chico, ele tinha lá uma vizinha que adorava o Chico, mas detestava o cachorro, a cachorra do Chico, a Bolinha. Por quê? Ela acompanhava a luta do Chico, o Chico trabalhava, né? Os 3 períodos, trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Ele trabalhava numa mercearia, depois ia cuidar de uma horta de alho, e aí chegava ainda cuidar de um sobrinho paralítico. Né? E aí a vizinha via ele naquela luta, e aí depois que ele cuidava de todo mundo, ele ia cuidar da cachorrinha dele. Ia dar comida, ia dar banho, ia escovar, né? Aquele carinho do Chico cachorrinho. E a vizinha ficava revoltada. E às vezes o Chico, tadinho, deixava de comer para comprar uma lata de sardinha para dar para a cachorrinha. Né? Naquela época não tinha ração. Para comprar um ossinho no açougue para dar para a cachorrinha. Ficava sem o que comer. E aí essa vizinha falou assim, é um absurdo essa cachorra na vida do Chico. O Chico com tanto problema e essa cachorra dando trabalho para ele. Eu vou fazer um favor pro Chico. Eu vou dar cabo dessa cachorra. E ela foi lá e deu um agradinho para cachorro, um veneninho para cachorra. E o Chico chegou do serviço e a cachorra estava morta. E foi uma tristeza. E o Chico, muito esperto, né? Muito sensitivo, né? Lembrou que várias vezes aquela vizinha tinha falado: Chico, você precisa se livrar dessa cachorra. Ela é um atraso na sua vida. E como a cachorrinha tinha sido envenenada, o Chico sabia que era ela. E aí o Chico começou a alimentar um sentimento estranho no coração. Um sentimento diferente, Líbia. Que ele não sabia nem nominar, porque não era muito familiar para ele. Era Chico Xavier, né? Se fosse eu, imediatamente, eu tô com ódio dessa vizinha. Essa maldita, ela vai pagar a morte da minha cachorra, que eu vou patar o papagaio dela. Né? Eu imediatamente falei assim, eu sei que eu tô sentindo ódio. Né?
Ah, mas eu vou matar o beta spindler dela, vou matar o peixinho japonês dela. Vou matar o peixe dela afogado, Flavinho. E aí o Chico, não, né? Ele ficava com aquele sentimento estranho e aquilo começou a prejudicar o Chico, sabe onde? Na tarefa mediúnica. Espíritas, por que eu tenho que correr e me reconciliar daquele companheiro? Porque, entre outras coisas, além de me adoecer, me dar uma úlcera, uma esofagite, esse ódio também vai me prejudicar nas minhas tarefas espíritas. Vai me prejudicar na oratória espírita, no trabalho com a evangelização, no trabalho mediúnico, no trabalho da assistência fraterna, da sopa, o que for. Aquele ódio vai te tirar de sintonia com os bons espíritos. Você vai perder a conexão espiritual com os benfeitores. Então você precisa reconciliar imediatamente ou o quanto antes. Nós já estudamos isso, né? Nas semanas anteriores, que há um processo, né? Há um processo para se reconciliar, porque senão te prejudica. E estava prejudicando o Chico. Aí o Emmanuel chamou ele e falou: olha, não pode continuar do jeito que está. Você precisa se reconciliar imediatamente com a sua vizinha. Mas o que eu vou fazer para me reconciliar com ela? Olha, o melhor caminho, receita do Emmanuel, o melhor caminho para se reconciliar com alguém que você detesta é dar para este alguém uma grande alegria. Eu falo para vocês, eu tenho espírito, é um negócio maluco. Né? Quem não é espírito, veio esse vídeo meu agora, eu falei assim, esses espíritos tudo é doido. Como é que você faz para se aproximar de alguém que você não quer se aproximar? Dando para esse alguém uma grande alegria. O Emmanuel falou isso para o Chico. Descubra algo que faria essa mulher muito feliz. E atenda à felicidade dela. Vocês notaram que é um processo de autoviolência? Você precisa, no sentido positivo, se violentar, se agredir intimamente. Agredir o quê? O orgulho, né? Agredir o orgulho, violentar o orgulho. Você tem que asfixiar, estrangular o orgulho, assassinar o orgulho dentro de você. Aniquilar o orgulho dentro de você. Usei palavras fortes para vocês entenderem que não dá para conviver. O impulso de reconciliação com o orgulho são duas coisas absolutamente incompatíveis. Então, um tem que morrer para o outro viver. E o Chico fez isso. O Chico começou a pensar, o que eu vou fazer então para alegrar essa mulher? Mesmo não querendo que ela fique alegre, eu vou alegrar essa mulher. Aí ele descobriu com a vizinhança, né? Gente, vocês não são de Minas, são? Aqui em Minas tem um negócio assim, você quer saber da vida do seu vizinho, é só ir na porta do outro vizinho. Né? Um vizinho dá notícia da vida do outro vizinho. Então o Chico, lá em Pedro Leopoldo, foi uma vizinha, a vizinha já falou, não, ô Chico, essa mulher aí, o Chico perguntou, o que ela está precisando, alguma coisa? Não, ela é costureira e a máquina de costura dela emperrou. E ela está perdendo costura por causa disso. Aí o Chico, que não tinha um tostão, mas tinha nome na praça, foi na loja, parcelou em 50 prestações suaves a perder de vista e comprou uma máquina de costura e mandou entregar na casa dessa mulher. Quando essa máquina de costura chegou lá, a alegria dela foi tão grande. E aí, com a alegria, o que o outro esparge? O que o outro joga no ambiente? Vibração positiva. A vibração de amor e gratidão dela pelo Chico foi irresistível. Conseguiu sufocar os sentimentos estranhos que o Chico estava por ela. Ela correu atrás do Chico, mas deu um abraço ao Chico com um amor tão grande que o amor dela venceu aquele sentimento estranho que o Chico estava tendo por ela. E ele sentiu simpatia por ela. E tempo depois, alguém chegou com um cachorrinho de presente para o Chico.
que lambia o rosto do Chico, igualzinho a Bolinha fazia. E o ressentimento acabou. Porque o Chico sabia da reencarnação. Ele pressentiu que ali estava a amiguinha dele de volta. A reencarnação ajudou nesse processo. Olha, a curto prazo, igual o Chico, não, dona Dora. A médio prazo, talvez. E a longo prazo, com certeza, porque Deus quer. E o que Deus quer, a gente faz. Chorando ou rindo. Querendo ou não querendo. Em uma ou duas ou três ou 1000 encarnações, mas vai. Vai. Ah, Senhor, deixa eu encarnar. Deixo. Você precisa. Ó, você vai encarnar com um fulano. Um fulano, pegar ou largar. E se largar, não vai ficar aqui tomando seu caldinho reconfortante e passeando de aeróbus, não. Ah, fazer o quê? Não tem escolha, né? Não, não tem. Você tem muitas escolhas, essa você não tem. Você tem até a escolha de encarnar e não aproveitar a encarnação e voltar do jeito que foi. Agora, você não tem a escolha de não reencarnar junto dessa pessoa. Isso não. Isso é a lei da vida. Vocês entenderam? É tipo aquele pai. Vocês vão lembrar disso, né? Pai velho, os pais antigos faziam isso. Os irmãos começavam a brigar, Muriel. Seus pais não fizeram isso, acho que não. Mas a dona Eleonora fez isso, com certeza, com seu pai. Que era assim, eles brigavam, aí pegava os dois, punha abraçado. Tinha pai que até amarrava uma cinta entre os dois. E punha lá. Não, se soltar, a chinela vai cantar. Ficava ali os dois. No fim, os dois para sair do castigo. Ô, mano, vamos entender. Dava um abraço, dava um beijo. E Deus meio que vai nessa. Você pode até não querer entender com o outro, mas que vai reencarnar na mesma casa, vai. Tá certo? Entenderam o versículo? Vamos até voltar nele, né? Hoje merece voltar. O versículo hoje era tão desafiador. Não, vou voltar nele, ó. Lá no primeiro. Mateus, capítulo 18, versículo 18. Amém vos digo, que tudo que ligardes sobre a terra estará ligado nos céus. E tudo que desligardes sobre a terra estará desligado nos céus. Agora ficou claro? É isso que é humildinho. Humildinho é entender. Não é nenhuma novidade, hein? Jesus já tinha falado com nós sobre processos kármicos de reconciliação lá na Galileia, na antiguidade, há 2000 anos atrás. A gente só não tinha olhos de ver. Né? Mas claro que isso aqui não tem, né, gente? Emmanuel comentou, Kardec perguntou, os espíritos respondeu e a gente veio ainda gravou quase uma hora de vídeo. Tá tudo certo? Então, até a semana que vem, com este mesmo assunto, que a coisa vai continuar nesse pé, tá?